é todo mundo com muita experiência. E quando o companheiro Lewandowski levantou a ideia de fazer a PEC, eu falei, Pedro, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar os ministros que foram governadores de estado, para que a gente ouça deles as experiências que ele tem no tratamento da questão da segurança pública. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Todas as lideranças aqui, eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, cumprimentar a iniciativa desse debate. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo, que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Por quê? Porque para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, tá certo, como fazer o combate de fronteira entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as 6 cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, falando, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem Estado democrático de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número 1 no meu governo. Especializando, cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo de mais de 1000 homens na área da inteligência. Eu foquei o governo na segurança pública. Aí todo mundo mudou para Goiás, porque não tem carro blindado, não tem segurança privada, tá certo? O cidadão vive em paz, vai para o ponto de ônibus. Isso aí é que nós precisamos de entender
que o governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar, já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos estados. Já propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos estados. Então, presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, e vamos deixar, daqui 2 anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje eles não estão ocupados ali no quarteirão deles, eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter, para refino de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína, eles estão entrando nos postos de gasolina, eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Eles agora, eu tive uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias. Assim, governador, pelo amor de Deus, nos ajude, porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em querer se impor, avançando sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que é que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a Secretaria de Obras. As 2 secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade. Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das favelas. Veja a penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, só não tem que pedir para o Papa aqui o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial, 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás, todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não. Eu monitoro esses homens. Um deles, eram 56. Um eu prendi no dia que desceu para a praia de Copacabana, eu prendia na praia. O outro que saiu daqui foi para o Espírito Santo, eu prendia na estrada. E tem 54 lá dentro do Rio de Janeiro, aqui com a ficha toda, monitorados por nós, e não tem como eu subir o morro. Quer dizer, isso é de uma gravidade que não tem proporção. Agora ficamos nós aqui, olha, então a Polícia Federal, gente, eu convivo maravilhosamente bem com a Polícia Federal. A minha superintendente da Polícia Federal é a melhor superintendente do Brasil para mim. Doutora Marcela é competente. A área de inteligência de Goiás é dentro da sala da Polícia Federal. Está lá minha inteligência da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Eu convivo harmonicamente e com ações interligadas, integradas com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que acontece? Toda hora que um governador vai tomar uma iniciativa, que é direito concorrente, e olha a gravidade, senhores governadores aqui presentes e governadores, olha a gravidade dessa proposta aqui. Bom, eu tenho direito concorrente em penitenciário.
Então, eu legislei em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Bom, é direito meu, direito concorrente penitenciário. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio Vigílio. Entrei com outra lei aí em Goiás, porque eles começaram a botar fogo nos canaviais, todos, São Paulo, Goiás. Goiás é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Bom, e etanol. Bom, o que aconteceu? Baixei uma lei dizendo o seguinte, olha, até o final de outubro, que é o período da seca, o preso, o criminoso que pratica o incêndio criminoso, que mata pessoas, que destrói a economia do Estado, esse cidadão ficará preso e o crime é inafiançável até o final de outubro, até começar as chuvas. Prendi 12 bandidos, criminosos. Imediatamente, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, porque você não pode legislar sobre pena. Aí veio para o Supremo derrubou na hora. Eu soltei 12 bandidos para continuar queimando as canas no estado de Goiás. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa, em que teve uma situação comigo, prendi um caso semelhante ao seu. Olha, governador, infelizmente a prisão na casa da pessoa que tinha cocaína não cumpriu as normas legais. Soltamos o cidadão. Falei, e o que eu faço com a cocaína? Eu sou governador, eu não posso ficar com nada ilegal. Eu vou devolver a cocaína na sala do juiz? Eu não posso me apoderar de algo que seja ilegal. Se soltaram o bandido, não, foi legal, você não podia entrar na casa dele, tinha que ter outras exigências para entrar na casa. Eu falei, eu entrei na casa, peguei lá cocaína. E o que eu faço com a cocaína agora? Ela é ilegal também, a minha prisão da cocaína? Devolve ela para o juiz? Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente. E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados, entender que a legislação penal e a legislação de penitenciária, essa sim deveria constar nessa PEC, ser estipulada por nós, como é estipulado exatamente em um país que se fala e que existe democracia, que é os Estados Unidos. E tem o sistema que nós de entes federados, semelhante. Agora, a legislação ficar toda centrada aqui. Agora, aí a União fazer o quê? Não, a União tem todo o direito de ter uma polícia operacional de 200 mil homens, 300 mil homens, ótimo. Se o Estado não está cumprindo as prerrogativas dele de segurança à população, tá certo? Muito obrigado. Superou 5 minutos, me desculpa, logo eu termino aqui, senhor presidente. É aí, ou seja, se realmente eu não tive a condição de cumprir as etapas, sem dúvida nenhuma, a polícia operacional vai entrar, vai se ocupar, o governador provavelmente não tem condições de governar, tudo isso eu acho que deve ser levado a sério, até em condições do cidadão ter que ser ali pedido a ele licença, meu amigo, a segurança no seu estado chegou a proporções inaceitáveis. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia deve... Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a câmara em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem
do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Não tem mais do que isso. É Venezuela, Colômbia... Peru e Bolívia, só os 4 que produzem. Quer dizer, por que o Brasil, que é uma potência continental, não movimenta internacionalmente um movimento para dizer, gente, vamos dar alternativa para vocês? Não é a produção de cocaína. Vamos lá, vamos levar uma política internacional. Por que não contratar satélites que possam avaliar nossas fronteiras? Senhor presidente, hoje, nem a FUNAI entra na Amazônia. Nem a FUNAI entra na Amazônia. A Amazônia hoje ela é 100% comandada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. 100%. Mais as facções do México, da Venezuela e da Colômbia. Ninguém entra lá mais. O garimpo, a exportação de madeira e também toda a área de manipulação daquelas pessoas lá, 100% é comandado pelo Comando Vermelho e o PCC. Então eu encerro as minhas palavras dizendo o seguinte, senhor presidente, faça a PEC, transfira a cada governador a prerrogativa de legislar sobre aquilo que é legislação penal e legislação penitenciária. Vocês vão ver. A hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou. Roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais. Tá certo? Não é escritório do crime mais lá dentro. Lá tem regra, quem quiser fazer a parte educativa tem lá instalada, tá, corte e costura, marcenaria, cerâmica, pedreiro, tudo mais. Mas o faccionado, ele tem lá, como é que é chamada? Ele é batizado. O faccionado não pode trabalhar. Ele é batizado. Se ele for trabalhar, ele vai ser punido, a família dele do lado de fora. Então, nós temos que ter ação concreta para tratar disso. Muito obrigado pela oportunidade e a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Então, de coração, eu quero agradecer aos governadores, aos vice-governadores, aos vice-governadores, aos secretários de Segurança Pública, ao poder representante, ao Poder Judiciário, aos nossos prefeitos, ao companheiro Mário Campio, que veio aqui a nosso convite. É uma pena que não deu para falar a todo mundo. Mas eu quero agradecer pelo fato de vocês estarem aqui sentados há 4 horas. Eu não sei se em algum outro momento da história republicana do Brasil houve paciência dos governadores e paciência de um presidente de passarem 4 horas juntos, não numa festa, porque na praia é fácil a gente passar 4 horas juntos, sabe? Em qualquer lugar, mas numa reunião. E vocês vejam, eu também duvido que em algum momento da história republicana um presidente serviu tanta comida para vocês como eu servi nessa reunião aqui. Eu não sei, Caiado, eu não sei se chegou para você um pedaço de pamonha. Mas essa pamonha que eu comi aqui, ela veio ontem à noite de Goiás, porque eu ganhei de presente pamonha e o famoso empadão de Goiás. Tá? Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Estamos à disposição para discutir esses e outros temas. E é uma reunião em que a gente não vai resolver todos os problemas da segurança pública em apenas uma reunião. Mas a gente quer que o companheiro Lewandowski comece a discussão apresentando a proposta da PEC que será enviada ao Congresso Nacional, mas a gente quer ouvir os governadores e a gente gostaria que os governadores falassem de outros problemas que tem a segurança pública. Sobretudo, tem governador que tem muita queixa, sabe, do Poder Judiciário nos estados, porque muitas vezes a polícia prende o bandido e no dia seguinte ele está solto. E às vezes ocorre que o bandido quer ficar aonde ele quer, e ele escolhe inclusive a cadeia que quer ficar, e muitas vezes no estado, o desembargador que vai tomar a decisão, sabe, manda o bandido para a cadeia que ele quer ficar. Bem, nós sabemos que o crime organizado
não é mais um problema. Chegou o senador Rodrigo Pacheco? Não chegou ainda? Chegou de viagem. Ele chegou de viagem agora. Nós sabemos que a questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá, a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada estado. Tem hora que a gente ouve falar que um estado está melhor, no ano seguinte piora, porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo, os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade, ou ele comete um crime em São Paulo e vai se esconder no estado do Nordeste. É preciso que a gente tenha uma coisa muito, mas muito organizada, e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional. A PEC da Segurança Pública propõe uma alteração dos artigos 21, 22 e 23, 24 e 144, que são os primeiros, os artigos que conferem competência aos entes federados, competência material, a competência legislativa e a competência comum. E o artigo 144, como foi dito, é aquele que estabelece em detalhes quais são os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública Brasileira, o SUSP. O que nós pretendemos aqui? Nós pretendemos, com essa alteração, conferir à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá também o sistema penitenciário, atualizar as competências da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, na medida em que nós vamos reconhecer constitucionalmente aquilo que já fazem de fato e, finalmente, constitucionalizar o Fundo de Segurança Pública e de política penitenciária. Nós estamos, senhor presidente, pretendendo também criar um Fundo Nacional de Segurança Pública e política penitenciária na Constituição. Já avanço, eu sei que há algumas críticas com relação a esse aspecto, deveriam ser 2 fundos separados, como são hoje, mas não há problema quanto a isso. Se decidirmos que serão 2 fundos separados, tudo bem. O que nós queremos é realmente constitucionar esses fundos para irrigar todo o sistema, nos 3 níveis político-administrativos da Federação Brasileira. Aqui estamos inserindo também, a título também exemplificativo, pedagógico, didático, que a Polícia Federal enfrentará, ou apurará, as infrações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. As milícias privadas, quanto às organizações criminosas, não há maior novidade, mas com relação às milícias privadas é preciso que se diga que, em geral, elas são localizadas num determinado estado. Então é preciso dizer que a Polícia Federal pode sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar as milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Por 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a polícia do Rio de Janeiro demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou com 7 homens, deslindou esse lamentável crime. Mas não é crítica, nós estamos colaborando muito proximamente, governador Cláudio Castro, juntamente agora
O Mário Sarrubo foi ao Rio de Janeiro, acorrendo ao seu pedido. Nós estamos em pleno diálogo, plena conversação.